Quem não se lembra de consolas como a Super Nintendo, o Game Boy ou a Mega Drive? Estas e outras relíquias dos videojogos podem ser encontradas em algumas coleções pessoais, e por isso fomos ao encontro de uma delas e falar com Gonçalo Lopes para investigarmos a motivação por trás deste acumular de tesouros do passado e como surgiram em casa deste gamer algumas raridades do antigamente. Gonçalo, de onde é que surgiu esta paixão pelos videojogos? Eu tenho que culpar o meu pai, que ele, por volta de 84, mais ou menos, importou um ZX Spectrum 48K da Inglaterra, portanto nem sequer era Timex, foi mesmo antes deles cá chegarem. E o primeiro comando que eu aprendi foi a load aspas e a partir daí, o resto é história. E o que é que podemos encontrar nesta tua coleção? Basicamente todas as consolas e jogos que eu fui tendo ao longo dos tempos, portanto a começar no Spectrum, passando depois para o Commodore Amiga, que foi um computador muito importante para mim, porque tinha capacidades multimédia na altura completamente de sonho. Portanto, nem sei como é que os meus pais me deram, que na altura custava 100 contos, não era uma coisa que o miúdo pedia aos pais e eles diziam sim, parece-me uma boa ideia. Apareceram as consolas, apareceu a Mega Drive e a NES, o Game Boy, eu tive que escolher entre as duas, portanto na altura não havia dinheiro para ter as consolas todas. E em 92 comprei a Super Nintendo, portanto não cheguei a ter a Mega Drive nessa altura. A PlayStation foi aquele fenómeno que toda a gente sabia, eu também estava a ver que aquilo ia ser uma coisa muito... íamos ter as arcades em casa finalmente. Foram uns anos bastante engraçados, esses anos que passámos do 2D para o 3D. Eu acabei por comprar uma Nintendo 64 quando saiu o F0, eu tenho assim uma panca pelo F0. O F0 e o iPod são dois amores que eu nunca me decidi qual é que gosto mais, mas comprei a Nintendo 64, depois houve assim uma fase em que começou a Dreamcast, a PlayStation 2, e eu aí acalmei e voltei um bocado para trás. E ainda levei para aí uns anos até, portanto, dizer olá aos 128 bits e a PlayStation 2, a GameCube e de momento a Wii. E há algum item na tua coleção que tu tenhas particular orgulho e que nos possas contar um bocadinho a história de como é que essa consola surgiu aqui na tua casa e na tua vida? Dou valor às coisas pelas memórias que elas têm. Por exemplo, aqui o meu Game & Watch. Ofereceram-me isto quando eu era miúdo, foi a primeira vez que entrei em contato com a Nintendo, com o Donkey Kong, e aqui o Mario era mau, era um bocado esquisito para explicares ao miúdo. Eu gostei muito também aqui do meu Game Boy original, tive que fazer uma grande birra para ter, obviamente, porque os meus pais não percebiam se eu tinha um Commodore Amiga porque eu precisava de um Game Boy, mas também gostei muito dele. Tenho aqui a minha DS que nunca mais foi jogada a partir do momento em que foi assinada pelo staff do Videogames Live quando eles vieram cá a Lisboa. Este jogo. Eu tinha que ter este jogo. Este jogo apareceu numa Super Play, que era uma revista muito conceituada na altura do Super Nintendo. Nunca saiu na Europa, claro. Foi um amigo meu que me comprou isto no Japão. E está selado, como vocês veem. Portanto, eu acredito que isto tenha cá o Área 88. Mas não sei. Mas também nunca o vou abrir. Os meus avós trouxeram-me isto de Andorra, tipo, quando o Dragon Ball nem sequer passava cá e ninguém conhecia o Dragon Ball. Isto aqui fazia concorrência ao Street Fighter na altura, eu e os meus amigos a jogar isto. Os meus jogos favoritos de todo o tempo. Como no Amiga nunca consegui arranjar o original, tenho o da Mega Drive. Isto é um grande vício. Tens saudades das máquinas de arcade ou sempre foste uma pessoa mais das consolas? Não. As máquinas de arcade é a minha grande tara, eu hei de ter uma arcade aqui em casa eventualmente. No secundário fui apresentado ao Street Fighter 2. Foi uma desgraça. Porque havia ali várias arcades ao pé onde eu estava no secundário, houve muita moedinha a passar a trocar de dono por causa dessas alturas, é verdade. Achas que agora com os gráficos de alta definição e as consolas novas, achas que se perdeu um bocadinho da magia dos jogos do antigamente? Definitivamente. O que nós ganhamos em tecnologia parece que perdemos a imaginação. Eu não me revejo muito no mundo fotorrealista do HD. Pode ser nostalgia, se calhar, eu não vou dizer, um miúdo de 10 anos que tu digas que a PlayStation 3 tem gráficos muito chatos, eles não compreendem porquê, porque não tem a parte de trás. Quando nós éramos miúdos, estar a olhar para um Spectrum, para um 48K, para um Jet Set Willy, e estar a imaginar aquilo tudo com pessoas na nossa cabeça, por exemplo. Os miúdos hoje são negados a isso, eles levam com tanto excesso de informação que eles nem percebem que o jogo é curto, é repetitivo. E ainda jogas com regularidade ou os videojogos são cada vez mais apenas um colecionismo? Eu tento, mas uma pessoa que trabalha, portanto já começa a ser mais complicado, vida social, trabalho, mas sempre que consigo uma escapadinha, estou lá batido a jogar alguma coisa. Tenho uma caneca do Pac-Man.